Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET, volume 3 aí, né? Nossa semana 6 vem como temática a cartografia. Bem, para a gente entender um pouco sobre a cartografia, né? A cartografia é composta por vários elementos, né? A chegar nos moldes atuais ali, assim, ela passou por várias projeções, né? Criadas para definir, para colocar no papel é, o, a projeção do globo terrestre, né? Onde nós falamos já sobre essas projeções, né? Não é, não é algo novo para a gente. A parte da simbologia também, nós sabemos que esses símbolos aqui são de suma importância para a gente fazer a leitura de um mapa, né? Onde nós podemos notar, né? Mas no final vamos falar um pouquinho mais sobre essa simbologia aí, tá certo? Temos também aqui um mapa que eu coloquei, que é uma parte da nossa temática, né? Uma anamorfose, né? Para a gente entender melhor como funciona isso aí. Seria só uma parte de introdução, né? E aqui nós temos um elemento de um mapa, né? Lembrando que o mapa é de suma importância, que ele contenha no mínimo esses elementos aí, né? Onde nós temos o título, né? Ou seja, o tema que vai ser apresentado no mapa, a orientação, né, que antes utilizava essa rosa dos ventos aqui, hoje temos apenas a indicação do norte, aí fica fácil também, né? Através da indicação do norte encontra-se o sul, ao outro extremo, à direita vamos encontrar o leste e à esquerda encontrar o oeste, fica muito fácil aí de localizar no mapa. É importante. A escala também é de suma importância, né, para a gente ter uma noção do tamanho, né? E a legenda, né? Onde encontra sinais, cores ali que auxiliam na leitura dos mapas. A importância da cartografia. Isso aí é algo de praxe para a gente entender melhor, né? Que na cartografia as representações de área podem ser acompanhadas em diversas formas, como símbolos, cores, entre outros elementos, como nós falamos. A cartografia é essencial no ensino da geografia, né? Se tornou muito importante na educação contemporânea, né? Tanto para as pessoas que atenderem às necessidades do seu cotidiano, quanto para estudar o ambiente em que vivem também, né? A confecção de um mapa, né? A confecção de um mapa normalmente começa a partir da redução da superfície terrestre, né? Ou seja, a redução de escala, né? Em mapas que figuram a Terra por inteiro em pequena escala, o globo se apresenta como a única maneira de representação exata. A, a transformação de uma superfície esférica em uma superfície plana recebe a denominação de projeção cartográfica, ou seja, projeta-se em um local plano os dados, né, do planeta Terra. Os problemas da cartografia. Representar uma dada realidade física em um plano não é uma tarefa muito simples, sobretudo quando essa representação envolve todo o globo terrestre. O primeiro problema está no fato de que a Terra apresentar uma forma esférica, o que torna impossível a sua representação em plano. O segundo problema está no fato de que essa esfera não é perfeita, possuindo contornos e traços não muito definidos. O primeiro problema foi, de certa forma, resolvido por Carl F. Gauss em 1967, data de nascimento e data de falecimento 1855, ano de falecimento. Um notável matemático que elaborou o conceito de geóide, né, que considera o formato da Terra sem considerar os continentes, ou seja, apenas imaginando como ela seria se houvesse apenas os oceanos. A escala cartográfica, como nós falamos, né, é importante elemento também, presente nos mapas, sendo utilizado para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação.
é a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado de forma de material gráfico. Sabemos que os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e as suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala. Temos também as projeções, né? A maneira mais adequada de representar a Terra como um todo é por meio do globo, né? Mas existe uma necessidade de mapas planos para estudar a superfície do planeta. Transformar uma esfera em uma área plana no mapa seria impossível se os cartógrafos não utilizassem as técnicas matemáticas chamadas de projeção. No entanto, imagine como seria se abríssemos uma esfera e achatássemos para formar um plano, né? Com isso, as partes de esfera original teriam de ser esticadas, principalmente nas áreas mais próximas aos polos, criando grandes deformações de áreas. Então, para chegar à representação mais fiel possível, os cartógrafos desenvolveram vários métodos de projeções cartográficas, ou seja, maneiras de representar o corpo esférico sobre uma superfície plana. Projeções cartográficas são sistemas de coordenadas geográficas constituídos por meridianos, né? Aqueles semicírculos imaginários traçados de um polo da Terra a outro, e os paralelos, né? Que são linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, sobre as quais podem ser representada a superfície esférica da Terra. Isso quer dizer que a superfície esférica do planeta é, portanto, planificada por meio de desenho, dando origem a um mapa. A construção desse sistema é feita mediante relações matemáticas e geométricas. As principais projeções cartográficas mais conhecidas seriam a projeção cilíndrica, né? A cilíndrica, nesse formato, né? A cônica, não é muito diferente, né? E também temos a azimutal, né? Onde podemos localizar aí a Oceania, né? A Antártica. Essas seriam as 4 projeções aí, né? Bem, atualmente, né, a cartografia é feita por meios modernos, né, como fotografias aéreas realizadas por aviões e sensoriamento remoto por satélite, né? Além disso, com recursos de computadores, os geógrafos podem obter maior precisão nos cálculos, criando mapas que cheguem a ter precisão de até 1 metro. As fotografias aéreas são feitas de maneira que, sobrepondo duas imagens no mesmo lugar, obtém-se a impressão de uma só imagem em relevo. Assim, representam-se os detalhes da superfície do solo. Depois, o topógrafo completa o trabalho sobre o terreno, relevando os detalhes pouco visíveis na fotografia. Temos o sistema de posicionamento global, mais conhecido como o GPS, né? Que é uma sigla em inglês, Global Position System, né? O sistema de posicionamento global, formado por 3 segmentos: o espacial, de controle e utilizador. O espacial é composto por 24 satélites, distribuídos em 6 planos orbitais, né? O segmento de controle é responsável pelo monitoramento da órbita dos satélites. E, por fim, o segmento utilizador, que é o receptor do GPS, né? O responsável pela captação dos sinais fornecidos pelos satélites. Esse sistema de navegação permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer lugar da superfície terrestre e em qualquer hora do dia. A localização geográfica ocorre em razão da emissão de raios dos satélites, que são captados por receptores de GPS na Terra, onde são decodificadas as informações e fornecidas a latitude, longitude e altitude, né?
Falando um pouco sobre o tipo de mapa também, né? Vamos falar sobre anamorfose, né? Você sabe o que é anamorfose? Bem, no próximo slide eu vou estar explicando um pouco melhor o que é a anamorfose, né? Primeiramente, um pouco do histórico, né? Segundo o IBGE, o mapa é uma representação no plano normalmente em que a escala pequena dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a superfície da Terra, né? Planisféria ou mapa mundi, como é chamado, em uma parte, mapas dos continentes, ou de uma superfície definida por uma dada divisão político-administrativa, né? Seria o mapa do Brasil, dos estados, dos municípios, ou por uma dada divisão operacional do setor, né? Bacias hidrográficas, áreas de proteção ambiental, setores censitários, entre outros. No mapa tradicional, a representação da Terra, né, os continentes, países, estados, municípios, etc., é realizada levando-se em consideração a área territorial de cada país, normalmente medida em quilômetro quadrado. No caso dos mapas temáticos, uma cor ou um símbolo é associado ao polígono de cada país, o que determina a grandeza do tema representado, como população, produto interno bruto, o PIB, né? Ou outro tema qualquer. Aqui pesquisei uma definição, né, para facilitar o entendimento de vocês, lembrando que essa anamorfose é utilizada em vários ramos, né, desde as artes plásticas, né, da biologia, que está falando sobre a evolução contínua, né, matemática também, progressão que consiste em mudar as escalas em um sistema de coordenadas com o fito de simplificar o gráfico de uma equação, né? Mas a que interessa para a gente, né, além da matemática que lembra um pouco a necessidade da anamorfose na geografia, temos essa aqui por extensão, né, que fala o seguinte: deformação de uma imagem obtida por um sistema óptico que permite uma variação da amplificação transversal relativamente à amplificação longitudinal. Ou seja, é a representação da figura, né, objeto ou cena, de maneira que, quando observada frontalmente, parece distorcida ou mesmo irreconhecível, tornando-se legível quando vista de um determinado ângulo, a certa distância, ou ainda com o uso de lentes especiais ou um espelho curvo, né? Aqui eu peguei 3 planisférios, né, para você entender. Ambos traz temáticas diferentes, né? A partir deles, né, ocorreu o que? Uma anamorfose, ou seja, uma modificação, né, feita nesses mapas aí, né, no mapa mundi, de acordo com os dados lançados para cada país, né? Anamorfose geográfica. No caso da anamorfose geográfica, cada país é redesenhado de forma que seu polígono sofre uma deformação proporcional a um tema de interesse, como população, PIB ou outra variação de interesse. Com essa técnica, consegue-se visualizar o tema de uma forma mais direta. A figura 3, que é a próxima figura a seguir, mostra a anamorfose geográfica do mesmo tema de cima. Ou seja, população mundial em 2017, os polígonos foram deformados, levando em consideração o tamanho da população para cada país. Pode-se notar que o continente africano tem um tamanho um pouco menor que a Índia e a China, quando se deforma com os países em função do tamanho da população de cada país. Podemos observar, isso aí seria o nosso planisfério, né? Onde nós observamos que o quanto alguns países com população inferior ali assim, né, de certa forma, tomam novas formas, né? Nesse caso, o Brasil seria um dos países mais populosos da América do Sul, né? Note-se também que ele deu ele está robusto em relação aos outros países, assim como o Alasca também, né? Reduziu aqui assim, né? O Canadá diminuiu demais, onde a população é bem
é menor com relação a outros países. O Canadá praticamente desapareceu e os dois países mais populosos do mundo, né, a China e a Índia, tomaram destaque nesse mapa aqui. Temos também o mapa temático, né, ou seja, o tema, o mapa que traz consigo um tema, né. A cartografia temática usa os mapas como base de técnicas para representar informações diversas de qualquer natureza, como fenômenos culturais, humanos, por exemplo, perfil de uma população segundo variáveis como sexo e idade, e econômicos, tal como a faixa de desenvolvimento. Também pode contemplar aspectos físicos, como a média anual de temperatura ou precipitação sobre uma área ou seu tipo de solo. Para interpretar esses mapas temáticos, é preciso conhecer a simbologia deles. Alguns desses símbolos são convenções adotadas internacionalmente, variações visuais entre forma, cor, tamanho e orientação, por exemplo, são exemplos disso, e é o caso das imagens pictóricas, né? O desenho de uma casa com uma cruz do topo, né? Para designar uma igreja. É um exemplo de variação visual de forma. Aqui nós temos os símbolos, né? Lembrando que esses símbolos são dados a nível mundial, né? São padrões a nível mundial, onde a partir deles podemos detectar pela cor, pela simbologia, né? Pontos de interesse em um mapa, né? Como por exemplo, em amarelo seria o metrô, né? Em marrom, rua principal, em cinza que seria a rua secundária, em azul geralmente simboliza mar ou rio, né? O caminho pontilhado, temos uma ponte também, um pedágio, o semáforo, né? As cores verdes para campo, a verde mais escuro, uma área de floresta, né? Uma estação de ônibus, um ônibusinho, um carro, ponto de táxi, sinalização de estação de trem também, onde tem um trem, estação de trem, aeroporto, né, um aviãozinho, um porto, um barco, e por aí vai. Esses seriam os símbolos que facilitam, né, a nossa localização aí. Entre eles, podemos também observar aqui sobre esse pontinho, né, onde mostra a localização, né, ou ponto que a gente quer chegar, ou onde nós estamos, né, esse pontinho vermelho aqui, que está com esse balãozinho, né, e temos a Rosa dos Ventos também, a orientação, né, onde aponta o norte. A partir do norte, achamos os demais aí assim, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí, né, e até a nossa próxima aula aí. Espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida, estarei à disposição.